Brasília definitivamente não é para amadores. Então já pega a pipoca e senta no sofá que o vídeo de hoje está imperdível. Pessoal, a gente já começa o vídeo aqui com o Lula criticando o Congresso sobre a derrubada do IOF. Exatamente isso. Ainda ele fala assim: cada macaco no seu galho. Acredite se quiser. Pois é, pessoal. Quem não está nada feliz com essas falas do Lula é o Senado e o Congresso Nacional, tá bom? Então nenhum desses, nem a Câmara de Deputados, nem o Senado, estão felizes com o Lula. Além disso, pessoal, falar em Senado, a gente tem aqui o Alcolumbre, né, que é o presidente do Senado, afirmando que se o Senado for de maioria bolsonarista em 2027, ele não tentará a reeleição à presidência do Senado, pois não concorda com impeachment de ministros. Essa eleição será tão importante quanto a do presidente da República. Exatamente isso, pessoal, porque o Senado, somente o Senado tem o poder de impeachar ministros do STF. Exatamente isso. Então a gente já começa justamente por essa notícia. Vamos ouvir aqui os blogueiros da Globo falando sobre isso. Vamos ouvir aqui. Vai fechar. Deixa eu colocar aqui do começo só. Porque Davi Alcolumbre depende muito do governo federal, de pedidos que ele faz ao governo federal para ter uma eleição tranquila no Amapá. Já Hugo Mota, nem tanto assim. Hugo Mota não precisa tanto do governo quanto precisa Davi Alcolumbre. Isso pesa e muito, né? Relação com o Supremo. Dias desses, Davi Alcolumbre estava reunido com um grupo de senadores e eles estavam analisando o cenário para 2027, né? E um deles perguntou para Davi Alcolumbre o seguinte: olha, 2027 podemos ter um Senado com maioria de senadores bolsonaristas, né? Hoje o senhor é o favorito para ficar ainda na presidência do Senado. O senhor vai fechar com os bolsonaristas? Ele disse o seguinte: eu só continuo na presidência do Senado se ficar certo que vai prevalecer a minha posição de não fazer uma perseguição a ministros do Supremo. Se isso estiver em risco, eu não serei candidato à reeleição. Eu ficarei como senador e não vou disputar uma cadeira para poder ali ser aquele que vai ter de abrir um processo de impeachment contra ministro do Supremo. Isso eu não abro mão, eu não vou fazer. Então ele deixou muito claro que se tiver uma maioria bolsonarista dentro do Senado e eles colocarem ali a faca no pescoço de que eles querem realmente fazer o impeachment de algum ministro, ele falou: eu estou fora. Pessoal, eu acho que isso aí abre um precedente muito grave, né? Por quê? Porque o Senado é o responsável, né, por impeachar ministros do STF que não estejam agindo de acordo com a Constituição, que a gente está vendo muito descalabro por aí. No momento que o presidente do Senado não está disposto a fazer isso aí, pessoal, né, também manda uma mensagem muito clara para os Estados Unidos, né? Inclusive a aplicação de lei, como lei, por exemplo, Magnitsky, que é a morte financeira das pessoas, né? Então a gente vê aí, muito provavelmente, Alcolumbre também, depois dessa declaração, entrando na mira do Marco Rubio e dos Estados Unidos para aplicação de sanções, né, pessoal? Porque é o papel do Senado fazer os impeachments dos ministros do STF que não estão agindo de acordo com a Constituição. E se ele não quer fazer isso de forma nenhuma, né, quer dizer que eles podem também ser implicados nessa lei. Pessoal, falando aqui em Congresso, né, a gente vê o Lula criticando o Congresso sobre o IOF, sobre a derrubada do IOF. Cada macaco no seu galho, fala Lula, sobre justamente sobre o Congresso. Se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, eu não governo mais o país, declarou Lula em uma entrevista ontem. Então, o presidente Lula, ele fala que não governa mais o país, se não entrar na justiça contra decisões que derrubem os decretos do governo, como foi o caso do IOF. Afirmou ainda que, em referência ao Poder Legislativo, que cada macaco deve ficar no seu galho. Se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for à Suprema Corte, eu não governo mais o país.
cada macaco no seu galho. Ele, o Congresso Nacional, legisla. Eu, governo, sabe, né? Então ele fala isso, né? Que ele deveria legislar. Em entrevista ao Jornal da Manhã da Bahia, diz que pretende conversar com o Hugo Mota e com o Davi Alcolumbre, né? Presidente da Câmara e do Senado, na volta da sua viagem para o Rio. E ele fala, pessoal, ele põe a culpa aqui no Hugo Mota, dizendo que o erro foi o descumprimento de um acordo feito num domingo à noite na casa do presidente da Câmara. Festejaram o acordo no domingo, eu estava em Nice, na França, liguei para a Glaise e ela estava maravilhada. Quando chega na terça-feira, o presidente da Câmara toma a decisão que eu considerei absurda. Lula diz que depois da conversa, o Brasil retornará à sua normalidade política. Pessoal, Hugo Mota, ele veio a público através de um vídeo dizendo que ele falou com todas as letras para o Haddad e para a Glaise que seria muito difícil reverter essa queda da decisão do IOF, né? Então que a Câmara muito provavelmente derrubaria, né, esse aumento de imposto, né? E ele diz que ficou surpreso ao Haddad falar coisa ao contrário, né? E a Glaise também, tá? Então ele diz que avisou desde o início que seria muito difícil para o governo emplacar esse aumento, tá? Então, pessoal, chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações, me conta nos comentários o que você acha dessa fala do Lula, né? Será que ele está jogando aqui, né, com o Senado, com a Câmara? O que você acha que ele está fazendo aí? Aproveita para se inscrever no canal, habilitar o sininho de notificações e a gente se vê muito em breve em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!